Quando o compêndio de O Grande Conflito foi formado, antes de ir para o prelo, numa coletânea única, para ser publicada como um livro, a senhora White pediu que um dos capítulos fosse retirado deste livro, porque ela, em visão profética, viu que este livro chegaria às mãos de muitas pessoas, e essencialmente o trabalho da serva do Senhor é atuar como uma voz de repreensão, de instrução ao povo remanescente. Ela acaba ajudando outros de fora, mas essencialmente o seu papel é um papel interno. Vendo que este livro chegaria à mão de muitas pessoas, ela não achou conveniente e prudente que um dos capítulos fosse mantido nesta obra e pediu para que fosse tirado. Anos mais tarde, já depois de sua morte, os depositários dos escritos de Ellen White publicaram este capítulo num outro livro e numa nota introdutória explicaram o que eu acabei de dizer para vocês. Este capítulo é uma visão que ela teve de um comitê maligno. Ela viu o anjo rebelde reunido com os demônios, fazendo planos. E este capítulo está na primeira pessoa, e ele está entre aspas, porque é o próprio Satanás falando, e ela teve esta visão. Este é um capítulo inteiro do livro Testemunhos para Ministros, do capítulo 66. Eu extraí apenas uma pequena porção deste capítulo que nos interessa ao tema de hoje, mas todo o capítulo ele é extremamente relevante, porque você vê Satanás elaborando planos e instruindo o seu exército maligno para atrapalhar, complicar o desenvolvimento do plano de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo esse trecho que eu separei. Ela escreve, é o próprio anjo rebelde falando. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão a queda. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões, e a nossa tarefa muito sofrerá, e devemos exercer grande vigilância, empregar todas as nossas artes sedutoras, para evitar que as almas ouçam a verdade, e por ela sejam impressionadas. No início do trecho que eu selecionei, ela coloca mundanidade, luxúria, orgulho. Esses são elementos, ferramentas muito fortes e vivas do presente século. A pergunta que eu faço a você essa manhã é se a vida que nós estamos levando, o estilo de vida que nós estamos levando, reflete os princípios de que reino? Nós passamos desapercebidos em meio a outros que não comungam de nossa fé em relação aos nossos hábitos, em relação à nossa maneira de viver, em relação à forma como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente gasta o nosso tempo, a maneira como nós nos apresentamos, como nós nos vestimos. Tem gente que está rebaixando esse tipo de coisa a um nível de quase insignificância, como se isso fosse apenas uma besteira do passado, como se essas coisas não valessem mais, como se alguns princípios de modéstia, de decência, de bom senso, isso já não se aplicassem mais. E tem um filho do demônio que anda pregando por aí, eu não consigo classificar de outra maneira a não ser assim, que chegou a dizer recentemente que algumas porções dos escritos de Paulo deveria sentir vergonha, porque Paulo não tinha um esclarecimento do evangelho direito para poder escrever o que ele escreveu, que aquilo ali é completamente... É a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos nos pautar por princípios, princípios que são refletidos na nossa maneira de viver, palavras que não deveriam sair de nossa boca, piadas que não deveriam ser contadas por nós, ambientes que não deveriam ser frequentados por nós. Às vezes me parece que nós precisamos mastigar muito, né? E quase que fazer uma lista aqui. Seria muito imaturo. Porque pelo princípio, Deus resolveu governar o planeta inteiro, resumindo tudo em 10 princípios. Não dá para ficar esmiuçando tudo, você tem que pegar a ideia, você tem que pegar o princípio, pegue o princípio.
E o que está em conflito entre o presente século e o século futuro tem que ver com o mundanismo. O que você faz é mundano ou reflete os princípios do reino? Do lugar onde você supostamente quer ir morar no século futuro? Essas perguntas precisam ser respondidas. E eu vou dizer a você, cuide com as suas conveniências, cuide com as suas vontades, cuide com aquilo que você, aquela área da sua vida em que você diz assim, não, aqui ninguém entra, não, aqui ninguém mexe. Cuida, porque ali, justamente ali, pode ser uma área onde Satanás tenha plena vantagem em controlar e influenciar negativamente a sua vida.